Olá, queridos amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Agodili e Lessiri Zarcel. Primeiro, estava com muita saudade de todos vocês. Ficamos aí um bom período sem colocar vídeo devido à instabilidade do sinal aqui na região, mas já voltamos ao normal. Quero agradecer a todos que ontem acompanharam o nosso vídeo ao vivo lá na página do Facebook Ijoifá Uturauriri Ati Iliaxé Obatala Oxeremabu. Foi um sucesso. Acredito que todos conseguiram compreender o assunto, né? E todos participaram com perguntas muito inteligentes. Domingo que vem, agora, dia 25, no Natal, às 20 horas, a gente também tem lá um encontro ao vivo com a live, né? Abordando um assunto muito interessante que eu acredito que vai ajudar todos a compreender melhor, que é em relação aos assentamentos, né? Então não percam. E aqui no canal, toda semana a gente vai ter um vídeo abordando um assunto. O tema de hoje é Orixás e Adiogun, né? E o próximo tema é Orixás e os fenômenos da natureza. Então acompanhem que o tema de hoje e o próximo tema aqui do canal também são temas que vão ajudar bastante a todos a compreenderem melhor a religião dos orixás. Bom, como foi dito, o tema de hoje, Orixás e Adiogun, né? Infelizmente, muitas pessoas cultuam, praticam a religião dos orixás e não conhecem, de fato, as divindades que cultuam, né? E também não sabem o porquê que cultuam. E com isso, infelizmente, nós temos um grande número de sacerdotes e devotos que não conhecem o principal motivo, né, do culto a orixá. Infelizmente, muito disso se deve à influência da cultura cristã na religião do orixá aqui no Brasil e em alguns outros países, onde os orixás deixaram de ser divindades e passaram a ser santos. Consequentemente, outras energias deixaram de ser forças do caos e passaram a ser demônios. E infelizmente isso é uma grande confusão. A cultura de orixá, ela é uma cultura que antecede a religião cristã. Então é um erro grandioso comparar o cristianismo e os valores da cultura cristã com a religião iorubá e com os valores iorubás, né? Bom, é importante compreender que existe um Deus Supremo chamado de Olodumare. Esse Deus Supremo, ele é tão poderoso que nós, da cultura iorubá, acreditamos que não conseguimos atingi-lo de forma direta. Temos, então, as forças da natureza, os ancestrais e os orixás como intermediários nessa comunicação entre o nosso ori e o Ser Supremo, conhecido como Olodumare. Olodumare, ele criou os orixás com o intuito, com o objetivo de que estes o auxiliassem na administração do mundo e também no desenvolvimento do ser humano na Terra. Lógico, essa crença é baseada na visão do povo iorubá. E esse crescimento na Terra não se limita apenas a um crescimento material, e sim também a um crescimento intelectual e espiritual. Uma vez que as experiências que nós temos aqui neste mundo são únicas e são fundamentais para o nosso desenvolvimento dentro do universo no qual nós estamos inseridos. Sendo assim, podemos ter a certeza de que os orixás são divindades construtivas. Eu não consigo conceber na minha mente como é que alguém consegue enxergar o orixá como uma força destrutiva, de forma alguma. Exu é construtivo, Ogum é construtivo, Xangô é construtivo,
Ọbàtálá é construtivo. Todos os orixás, conhecidos também como Irumolé, são construtivos. Eles têm a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento humano. É lógico que o ser humano precisa buscar esse desenvolvimento, não só através das práticas espirituais, como também e principalmente através da melhora do próprio comportamento, da postura, da conduta, do caráter, conhecido por nós como Iwa. Todo ser humano detém um Iwa, um conjunto de características que formam o seu caráter. Este, no decorrer da vida, deve ser melhorado, aprimorado. É lógico, o culto de orixá tem como finalidade a prática do autoconhecimento e da melhora do próprio comportamento, possibilitando ao indivíduo uma melhor exploração das suas potencialidades, daquilo que lhe faz bem, e a neutralização das características negativas, ou seja, daquilo que lhe faz mal. Sendo os orixás forças construtivas, nós precisamos entender quais são e o que são as forças destrutivas. As forças destrutivas nós chamamos de Ajogun. Só que, ao contrário do que muitos pensam, os Ajogun não podem ser comparados aos demônios da cultura cristã. Não. Porque o cristão acredita que o demônio ou os demônios são seres que se rebelaram contra o Deus e que disputam com ele poder e almas. A finalidade dos Ajogun é totalmente diferente dos demônios da cultura cristã. O Ajogun, dentro do ponto de vista iorubá, ele possui uma função extremamente importante e fundamental para o equilíbrio do universo. E aí, serei obrigado a comentar a respeito de um Itan que faz parte do Odu Ossamedi Osseleye, que fala quando que a maldade entrou no mundo. Resumindo, antes do ser humano vir para a Terra, o ser humano fez um pacto, conhecido como Imulé Naikoritameta, na encruzilhada, que simbolicamente para nós representa o encontro do Orum com o Aie. É literalmente a linha do horizonte. Na encruzilhada, no horizonte, na Ikoritameta, o ser humano fez um pacto com Iami. Por quê? Porque Iami é a força que rege todos os acontecimentos da Terra. Esse poder foi dado a essa energia por Olodumare. Sendo assim, o ser humano, para poder entrar nesse mundo, antes fez um pacto com essas energias. Teve por testemunha vários elementos, como o rato, enfim. No pacto, o ser humano jurou que na Terra ele não iria praticar maldade. E aí então, Iami determinou que o ser humano teria uma vida boa, próspera e imortal na Terra. Só que quando o ser humano chegou aqui no Aie, ele se sentiu muito poderoso. Por quê? Porque ele estava tendo saúde, ele tinha prosperidade, ele tinha a natureza trabalhando para ele, ele tinha a imortalidade. Então, ele passou a se sentir um próprio Deus. E ele não só começou a esquecer de Olodumare, de Iami e dos orixás, como ele começou a praticar maldade na terra. Quando ele praticou, Iami foi correndo até Olodumare e relatou o ocorrido. Olodumare falou então para Iami: eu dei para você o poder sobre a terra, sobre tudo o que acontece na terra. Se o ser humano está descumprindo um juramento, faça com ele o que você quiser. Iami então deu origem aos Ajogun. E aí sim, os Ajogun começaram a atuar na terra e vivem aqui no mundo. Quem são os Ajogun? São vários. É impossível denominar a todos, dar nome a todos.
Mas para ser mais preciso, podemos chamar a morte prematura de Adiogun, a doença de Adiogun, a tristeza de Adiogun, a perda de Adiogun e vários outros, sendo que estes são os principais. Literalmente Yorubá, a morte, Iku, a doença, Arum, a tristeza, Ibanujé, e a perda, Ofu. Inclusive, em muitas rezas, em muitas orações, nós suplicamos aos orixás e ao Olodumare que nos livre da ira dessas energias. Inclusive, uma semente que muitos de nós utilizamos, chamada de Obi, tem a força, o axé, a potencialidade de neutralizar a ação dessas energias na vida do ser humano. Ou seja, desde quando o ser humano nasce, ele começa a ter uma guerra com essas energias. Por quê? Porque ele começa vivendo, ele já começa a ter riscos de ter perdas, de tristeza, de doenças e de morrer. Nós cultuamos os orixás com o objetivo de neutralizar a ação dos Adiogun. O ebó que muitos de nós fazemos, consciente ou não disso, serve como elemento neutralizador da atuação e da ação de Adiogun nas nossas vidas. Por quê? Sempre que algum ser humano está tendo algum problema, seja qual for, algum Adiogun está se alimentando daquelas sensações, sentimentos e pensamentos negativos que aquele problema gera naquele indivíduo. E assim, essa pessoa começa a se enfraquecer e a ter outros problemas. Sabe aquele momento em que um problema começa e puxa o outro, um problema começa e puxa o outro? Normalmente é nesse momento que as pessoas buscam orientação oracular. Ali vai ser identificado o problema da pessoa e vai ser identificado o ebó que deve ser feito. E muitas vezes é também recomendado qual orixá aquela pessoa deve cultuar para que ela se fortaleça e para que ela supere aquele momento de adversidade. Então nós temos o orixá como construtivo e o Adiogun como destrutivo. Mas essa ação destrutiva do Adiogun não é uma ação rebelde, não é uma ação na qual faz do Adiogun inimigo de Olodumare ou inimigo do orixá. Não, os Adioguns eles são inimigos dos seres humanos. Só que eles possuem uma função extremamente importante para o equilíbrio do universo. Por um exemplo, a morte ela tem um papel fundamental no equilíbrio do universo. A própria doença, as perdas, a tristeza. Cabe ao ser humano, sempre que ele lidar com essas energias, com esses riscos, seja de ter uma perda, ou de passar por alguma tristeza grande, alguma doença, ou risco de morte prematura, ele precisa neutralizar a ação dessas forças e buscar a força de algum orixá para que ele se fortaleça. Por isso nós cultuamos os orixás. E por isso nós apaziguamos os Adiogun através do que nós chamamos de ebó ou etutu. Existem duas forças que dentro da nossa crença e dentro do que eu aprendi, e eu acredito muito nisso, conseguem controlar a ação dos Adiogun. Seria Exu e Iami. Tanto Exu quanto Iami têm a força para neutralizar, como eles têm a força para determinar quem Adiogun deve atacar ou não. Então é importante as pessoas compreenderem isso. Mas isso não faz de Exu o mal, nem de Iami o mal, assim como o Adiogun não pode ser visto como o mal. O mal, na realidade, ele vive dentro do ser humano. E o ser humano, ele normalmente é vítima do mal que ele mesmo alimenta. É que poucos, infelizmente, conseguem ter a mente equilibrada para perceberem e notarem isso. A cada 10 problemas que uma pessoa tem, eu acredito que 9, para não dizer 10 ou 11, ela mesma provocou na própria vida.
Observem na sua vida. Veja todos os problemas que você que está me assistindo tem. Tenta pensar e analisar para ver se a grande maioria, se não todos, não foram criados por você mesmo, através de ações imaturas, prematuras, imediatistas, infantis, egoístas ou maldosas, que infelizmente, por ser humano, você teve. Muito pouco é influência externa. Então é importante olhar para isso, porque esse é o primeiro passo para que a gente possa identificar a causa daquele problema e buscar a solução imediata. E Fá fala que um bom ori, ele não lamenta a adversidade, ele supera. E essa é uma sabedoria muito grande. Então, voltando ao tema principal, é importante deixar claro que os orixás são forças construtivas e que eles não podem ser comparados aos santos da Igreja Católica nem aos anjos da cultura judaico-cristã. Assim como os adioguns são destrutivos, mas antes de serem destrutivos, eles são fundamentais para o equilíbrio do universo, para o equilíbrio da vida na Terra, para o equilíbrio da existência do mundo espiritual e do mundo material. E eles não podem, em hipótese alguma, serem comparados aos demônios da cultura cristã. Quando eu me refiro aos demônios da cultura cristã, é porque na origem, no judaísmo, não existe essa noção de demônio, existe a noção de Satã, que seria o opositor, mas não o opositor ao Deus, e sim o opositor ao homem. Essa figura demoníaca que muitos conhecem e que tão propagada foi pela Igreja Católica e tão propagada é pelas igrejas evangélicas, na realidade é um sincretismo entre o Satã da cultura judaico, né, com o deus Hades, que é o deus dos submundos, o deus dos mortos da cultura grega, e outros seres, né? E aí sim criou-se o demônio da cultura judaico-cristã, que seria essa coisa ruim, terrível, que faz mal a tudo e a todos, e que é responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Então, para que todos possam ter uma melhor compreensão, eu me refiro ao demônio da cultura cristã, porque o demônio, como nós conhecemos, né, dentro da nossa visão, da visão que é vendida aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, é a criação da cultura cristã. Sendo assim, é fundamental que você, que acompanha o vídeo, tenha essa compreensão. E saiba o porquê que você cultua orixá. Saiba o porquê que quando você vai consultar um jogo, seja Erendil-Ogum, Oparleifá ou qualquer oráculo que for, e lhe é orientado algum ritual, aquele ritual, antes de tudo, tem a finalidade de neutralizar a ação dos seres que te atacam espiritualmente por algum motivo, para que depois haja o fortalecimento espiritual e aí sim a solução do problema. E é importante que a sua mente, que o seu ori esteja aberto a absorver aquilo para que o problema seja resolvido. Existem algumas características de algumas pessoas que fazem com que magias e determinados ebó não funcionem. E isso não pode ser atribuído ao sacerdote. Então é importante que as pessoas tenham uma compreensão disso, para que elas saibam o porquê que elas praticam essa religião, sem aculturação, sem ter uma visão santificada dos orixás e nem demonizada dos Adiogum. Dentro da cultura Yorubá não existe o demônio. Todos os seres que existem no universo espiritual e material são fundamentais e essenciais para o equilíbrio da existência dos dois mundos. Nenhum deles se rebelaram contra o Deus, nenhum deles possui como propósito angariar ou roubar almas desse Deus. Não. O nosso Emi, ele vem do sopro divino de Olodumare. Quando ele sai do nosso corpo, ele retorna para esse todo, né? Então não tem como nenhuma força roubar esse sopro do próprio Deus. É ignorância acreditar nisso, né? Uma ignorância tremenda, diga-se de passagem, né? Então é importante as pessoas compreenderem isso. O que são os orixás e o que são os Adiogum. Queridos, espero que todos tenham compreendido o assunto principal do nosso vídeo, o tema principal.
Espero que todos tenham tido um entendimento e esclarecimento em relação ao assunto, né? Que eu acredito que é fundamental que o devoto de orixá conheça mais e melhor a respeito da sua própria religião, porque nós temos vários devotos de orixás que entendem muito bem sobre vários segmentos, agora quase nada sobre a própria religião que pratica. Então é importante que as pessoas tenham um entendimento profundo da religião que elas fazem parte, né? Até para que cada vez mais nós possamos tirar a nossa religião da margem da sociedade na qual ela foi colocada e na qual ela infelizmente ainda se encontra, e só depende de nós que estamos dentro dela para tirá-la desse local tão negativo que colocaram e colocar ela no patamar de respeito que ela deve e que ela merece ficar. Muito obrigado a todos. Para quem não sabe, aqui no nosso canal existem vários outros vídeos publicados, podem assistir, vale a pena. Para aqueles que desejarem fazer contato conosco, seja para enviar sugestões de vídeos, seja para marcar consulta para conhecer o nosso trabalho, é só mandar mensagem no nosso WhatsApp, o número é 011 96448 9094. Nesse WhatsApp eu não tiro dúvidas pessoais, eu aceito sugestões para os vídeos e para aqueles que desejarem conhecer o nosso trabalho através de agendamento de consultas também podem mandar mensagem. Agora, dúvidas pessoais eu não tiro, tá bom? Um grande abraço a todos, até os próximos vídeos. Ireu!